Paz, meu irmão. E aí, como você está? Espero que esteja bem. Irmão, ontem estávamos orando, alguns irmãos, e depois da oração estávamos ali conversando acerca da exortação, como o Senhor nos exorta através dos irmãos, uns dos outros, e muitas das vezes reagimos de uma forma inadequada quando somos exortados. E o irmão trouxe a lembrança de uma palavra, de uma passagem que foi bem marcante assim. Quando o Senhor olhou para Pedro, depois de Pedro se sentimentalizado por Jesus, quando ele descobriu que Jesus iria passar por tudo, pela morte da cruz, ele se sentimentalizou naquele momento e disse para o Senhor não ir. E o Senhor o repreendeu naquele momento e disse: para trás de mim, Satanás, porque você conhece as coisas dos homens, mas não conhece as coisas de Deus. Repreendendo duramente ali naquele momento, porque era algo, um pensamento, um sentimento do mal mesmo, porque queria que o Senhor não fosse até a cruz naquele momento para salvar assim as nossas vidas. E colocando essa passagem para os dias de hoje, como nós nos comportaríamos se fosse nós no lugar de Pedro naquele momento, de o Senhor olhar para nós e falar: para trás de mim, Satanás, você conhece as coisas dos homens, mas não conhece as coisas de Deus. Aí o irmão até colocou assim que às vezes iríamos pegar nossa mochilinha e falar: não, vou embora, não vai dar para mim não. Me magoou, fiquei magoado. Muitas das vezes fazemos isso, irmãos, quando somos exortados pelo Senhor, através da sua palavra e pela vida de outros irmãos também. Nós não conseguimos perceber que aquela exortação vai nos impulsionar para o Senhor, vai nos impulsionar a obedecer a sua palavra, vai nos dar um entendimento melhor, uma visão melhor. Mas muitos irmãos, quando recebem uma exortação, às vezes viram as costas e falam: não, vou procurar outro lugar então. Não devemos fazer isso, porque somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. E aquele que exorta, o Senhor exorta, porque Ele ama a nós. E Ele exorta para nos colocar no bom caminho. Mas quando o irmão colocou esse exemplo, essa passagem, né, foi muito marcante assim. E é uma verdade, né? Se fôssemos nós, hoje, no lugar ali de Pedro, como nos sentiríamos, né? Como nos posicionaríamos através dessa exortação? Pedro ouviu a exortação e foi até o fim, para a glória do Senhor. E aqui em Mateus, essa passagem em Mateus capítulo 16, versículo 23, e diz assim: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém. Como foi uma exortação forte que o Senhor fez, mas necessário naquele momento, porque era algo muito sério. Porque era relacionado ao Senhor chegar até aquele momento, até Ele cumprir aquilo que Deus deu para Ele cumprir. Então, como era algo sério, Ele respondeu na mesma seriedade, Ele exortou na mesma seriedade. E
como devemos também ficar firmes quando somos exortados pelo Senhor. Jamais virar as costas e dizer que quão dura é estas palavras, como fizeram aqui em João capítulo 6, 60 a 66. Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Aqui o Senhor já tinha feito vários milagres, o povo já tinha visto, os seus discípulos já tinham visto, aqueles que seguiam ao Senhor, já tinham visto o Senhor multiplicar os pães, e estavam ali seguindo o Senhor pelos milagres. Mas chegou o momento que o Senhor trouxe a palavra viva para que eles pudessem crescer no Senhor, no entendimento do Senhor. Mas, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, depois da palavra do Senhor, aqui colocando como uma exortação também, viraram as costas e já não o seguiram mais. Jamais podemos fazer isto, irmãos. Depois de ouvir a palavra viva, Cristo Jesus, depois de ouvirmos uma exortação, virarmos as costas ou largar o arado. A palavra diz que aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás, não largue mais o arado. Jamais. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim também: filho meu, não rejeiteis a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, assim como o Pai que nos repreende porque quer o nosso bem, assim é o Senhor. Porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Deus. Ele nos exorta, Ele nos corrige, Ele nos põe no bom caminho, porque Ele quer o nosso bem. Ele nos ama. Provérbios 15, 31 e 32. O ouvido que escuta a repreensão da vida, no meio dos sábios ficará. O que rejeita a instrução despreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Então quando nós ouvimos a exortação do Senhor através da vida dos irmãos, permanecemos, ouvimos, escutamos, colocamos em prática, há um crescimento nas nossas vidas. Nós crescemos um pouquinho a cada exortação, quando colocamos em prática. Nós crescemos no Senhor. 2 Timóteo 4, 3 e capítulo 4, 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Então, aqui o Senhor dizendo que muitos não nos atentaremos à verdade do Senhor, a exortação, a correção do Senhor, mas procuraremos doutores
doutrinas, palavras que farão massagem no nosso ego, nas nossas concupiscências, nos nossos pecados. E voltando a fábulas. Então, quando chegarmos, aquele que chega nessa experiência, uma experiência muito difícil, porque ela está procurando apenas palavras boas, que deixarão alegres, que apenas massagearão o seu ego. Mas isso não traz vida. Agora, quando, através da palavra do Senhor, da exortação do Senhor, da vida dos irmãos, que a cada palavra é como uma espada entrando na nossa alma, a cada exortação é como uma espada entrando na nossa alma. Cada ferida dessa trará mais profundidade no Senhor, crescimento no Senhor, mais vida para aqueles que permitem esse operar do Senhor. Então, que nós possamos nos voltar a essa experiência de ouvir a palavra que nos corrige, nos exorta, que nos põe no bom caminho, para que nós possamos, a dia, crescer olhando para o Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.